Shalom, shalom a todos. Estamos novamente com mais um shiur de Sheva Mitzvot Benor. Nos shiurim anteriores que nós tivemos, nós estudamos muito a fundo os temas relacionados ao amor ao Criador, a nossa devoção ao Criador, a como compreender o Criador, sobre como Ele é e qual é a sua essência. Nós estudamos muito minuciosamente. As pessoas que não viram ainda esses vídeos, eu sugiro que assista, porque estão preciosíssimos. Faz muito bem assisti-los novamente. Eu mesmo, às vezes, reescuto os meus shurim, porque parece que a gente aprende de novo. Então, é sempre importante e é muito bom que as pessoas que estão se iniciando agora a participar do curso de Sheva Mitzvot Benor, assistam os shurim anteriores. Eu posso encaminhar nos e-mails de vocês também, para que todos tenham todos os shurim gravados. Pois bem, nós vínhamos falando até então, sobre a vontade do Criador para a humanidade, sobre o nosso dever de reconhecer quem é esse Criador, reconhecer a vontade desse Criador. Quando entendemos que a vontade desse Criador está expressa na tradição de Israel e na sua Torá, nós entendemos então que devemos seguir essa vontade do Criador, seguir seus mitzvot, seguir seus mandamentos, seguir as prescrições dele, de sua infinita sabedoria para nós, seres humanos. Porém, quando nós observamos a Torá, nós vemos uma infinidade de mitzvot, porém focadas para Am Israel. Então, continuando a nossa apostila, que já foi enviada no e-mail, eu vou encaminhar todas as apostilas para todos os e-mails, também das pessoas que estão chegando agora, para que possam ter consigo. Nós estamos no meio da lição do shiur 4, no meio da apostila número 4, já é o nosso sexto shiur sobre o Sheva Mitzvot Benor. Então, nesse shiur, nós vamos estudar sobre a prática religiosa, sobre o que pode e o que não pode um Benor fazer. E por que isso é importantíssimo? Porque, de igual maneira, quando nós temos um judeu que é errado em quebrar o seu pacto, um judeu que quando ele faz Hilul Shabbat, ele profana o Shabbat, ele profana o nome de Hashem. De igual maneira, quando a gente entende que um judeu, e vemos como é terrível um fato desse, quando um judeu quebra o seu pacto, quebra a sua vontade, a vontade do Criador para ele, nós também devemos saber que para as nações, para as pessoas que não são judeus, existe a vontade do Criador, e quebrar esse pacto é tão severo quanto um judeu que transgride o Shabat, quanto um judeu que não coma kasher, quanto um judeu que cometa seja qual for um assassinato, seja qual for a atrocidade, também se aplica esse choque que nós temos também para os não-judeus. Então, o nosso shiur de hoje ele se inicia sobre a possibilidade de um não-judeu, um Benor, contrair sobre si novas mitzvot, novos mandamentos. Que é sabido, e todos nós já sabemos, já foi estudado, que sobre as nações existem Sheva Mitzvot, 7 mitzvot, que é o seu parâmetro de conduta. Esses parâmetros, esses 7 parâmetros de conduta, essas Sheva Mitzvot, assim como Israel tem 613 mitzvot, 613 parâmetros de conduta, nós não temos um maior ou um menor. Ou um maior ou menor nós não temos um maior ou menor em questão de importância. Ou seja, nós não temos um que seja mais importante ou menos importante. O judeu não é menos importante ou mais importante que o não-judeu, e de igual maneira, o não-judeu também não é menos ou mais importante do que o judeu. A maioria das pessoas que alegam que os judeus são melhores ou que os judeus
tem uma Neshama especial, tem uma alma especial. Isso, muitas das vezes, infelizmente, também é fomentado por judeus, tá, ok? Não vou tirar o ônus também dos judeus, porque os judeus têm muita culpa sobre isso. Porém, as pessoas que são levadas a entender, a interpretar e a afirmar que os judeus são superiores aos não-judeus, isso se dá por simples ignorância e má interpretação das escrituras judaicas. Quando tratamos de humanidade, de seres humanos, não existe nenhum tipo de hierarquia em se tratando de melhor ou pior. Ou seja, da mesma forma que Hashem, ele escuta a tefilá do sumo sacerdote, do Kohen Gadol, ele também escuta a tefilá de uma pessoa perversa, de um assassino, de seja lá quem for, ele escuta. Indiferente de quem seja a pessoa na humanidade. Porém, é bom fazer um parênteses aqui, não é porque ele escuta que ele atende. A diferença dele escutar a tefilá do sumo sacerdote, que ele escuta e atende, pelos seus méritos, e a do perverso, que também faz sua tefilá, Hashem também escuta, porém ele não atende. Então, por que nós sabemos e por que nós devemos afirmar com toda e completa certeza de que diante de Hashem não existe hierarquia? A maior prova de que não existe hierarquia e onde nós devemos nos embasar para isso, principalmente, é no próprio relato da criação da humanidade. Hashem poderia ter optado por iniciar o Bereshit e muitas outras maneiras, como ele contou lá, e surgiram os cardumes no mar, ou surgiram os pássaros no ar, a terra gerou os pássaros, né? A terra soltou os pássaros, ou surgiram espécies de peixes, espécies de animais. A gente poderia ter falado, e a espécie humana? Ele criou a espécie humana. Se tivéssemos sido criados por lote, talvez algum fosse melhor ou pior. Talvez. Porém, no quesito espiritual, no quesito relacionamento com o Criador, não existe melhor ou pior. Se nós falarmos que todos os seres humanos são idênticos, nós estaríamos caindo também num erro, né? A gente não pode afirmar isso. Existem pessoas, por exemplo, que são melhores para correr, os africanos, eles têm um corpo, um biotipo melhor para correr. Enquanto os pigmeus da Austrália têm um biotipo melhor para o seu ecossistema. Nós temos os mongóis que têm um biotipo melhor para o seu ecossistema. Nós temos os índios brasileiros que têm um biotipo adaptado para o seu ecossistema. Então, não estamos falando em questão corpo, biotipo, porque cada ser humano é um ser humano, cada povo tem suas características. Porém, no quesito espiritual, no quesito relacionamento com o Criador, todos somos idênticos, sem cor, sem raça, sem qualquer tipo de diferença. Então, nós vemos que o ser humano como um todo recebeu as ordenanças de Akadosh Baruch Hu. O ser humano como um todo também recebeu as ordenanças de Akadosh Baruch Hu. Sejam elas Sheva Mitzvot, sejam elas 613 Mitzvot. A diferença, como nós já vimos, é que as Sheva Mitzvot estão com a humanidade desde Adam Rishon, e os 613 Mitzvot só foram entregues pelo Criador para Israel no Ma'amad Har Sinai. E por que foi entregue 613 Mitzvot para um povo se já existiam Sheva Mitzvot? E se, como eu disse, não existe diferença hierárquica ou diferença de importância entre esse e esse. Aconteceu que, em determinado momento, a humanidade passou a se esquecer das mitzvot de Hashem. E Hashem precisou agora de um povo que fosse guardião dessa tradição. Então Hashem dá uma Torá e muitas mitzvot para Israel,
para que Israel, agora desta vez, se tornasse o guardião da própria Torá e da própria tradição, isolando Israel do convívio social com outras nações, isolando Israel de tudo, porque é isso que o judaísmo principalmente faz, isola e fortalece. Israel passaria a ser o guardião dessa sagrada tradição. Ou seja, qualquer nação, qualquer pessoa, de qualquer povo que seja, que pratique Sheva Mitzvot, pode alcançar um grande patamar espiritual. Somente pelo cumprimento de Sheva Mitzvot, com a correta percepção e com a correta intenção, a pessoa pode alcançar este nível. Os filhos de Israel foram incumbidos de uma conduta prática diferente dos filhos de Noé. Essa conduta prática foi, os nossos sábios dizem, que foi principalmente para afastar Am Israel da Avodah Zará. A Torá, como um todo, foi dada com esse propósito. Então, por exemplo, não podemos comer esse tipo de animal. Por quê? Para afastar o homem da Avodah Zará. Aí você vai falar, mas como pode afastar o homem da Avodah Zará, deixar de comer esse animal, ou comer esse animal, e ter que fazer shechitá, e ter que tirar o sangue, e ter que fazer isso, ter que fazer aquilo? Primeiro, porque essas mitzvot estão relacionadas ao serviço no templo, ao serviço ao Criador, estipulado pelo próprio Criador. Segundo, que no passado e até hoje em dia, a Avodah Zará está muito relacionada à questão alimentar, até hoje em dia. Por exemplo, você vai numa igreja católica, eles têm a hóstia. Você vai numa igreja evangélica, ou vai comer na casa de um evangélico, ou participar de uma ceia, não sei, eles também fazem a bênção sobre os alimentos. Você vai no candomblé e na Umbanda, eles oferecem na encruzilhada determinado tipo de alimento. Você vai nas religiões da Índia, eles oferecem alimentos. E até mesmo o judaísmo ele é relacionado com o alimento. Porém, as nossas restrições nos afastam das práticas religiosas das outras nações. Então, nós temos que ter muito bem claro de que o povo de Israel e as nações têm um propósito diante do Criador. Esse propósito diante do Criador não é de acordo com a interpretação individual de cada um. A interpretação individual de uma pessoa sobre religião é a Avodah Zará. Quando uma pessoa fala, eu faço, mas tal rabino fala desse jeito, tal rabino fala desse jeito, mas eu faço desse jeito porque eu quero fazer assim. Isso é a Avodah Zará. Porque a pessoa, ela segue o seu ego e não a tradição que a liga ao Sinai. Quando uma pessoa, existe uma palavra que é muito comum quando se trata de Halachá, que é Hidush. É terminantemente proibido fazer um Hidush na Halachá. Um Hidush é criar uma coisa nova. Do nada, a pessoa vem e fala, eu quero inventar uma lei de que eu quero pôr 5 tzitziot ao invés de 4. Quero pôr 6. Isso é um Hidush. É uma criação de uma nova Halachá, e isso é a Avodah Zará dentro do judaísmo. A Arvit faz à noite, a Minha faz de dia, a Shacharit faz de manhã. Mas eu quero fazer tudo de manhã, porque eu já faço todas as restas do dia rápido, e aí tudo bem. Isso é um Hidush, isso é uma Avodah Zará. Uma pessoa, eu não tenho como guardar o Shabat no Shabat, eu vou fazer no domingo, porque eu acho que é a mesma coisa. Não, isso é um Hidush, isso é uma Avodah Zará. Então, qualquer interpretação que a pessoa dê por si própria, sem estar embasada na Torá e nos nossos sábios, então eu digo e não ou, tá ok? Tem que estar embasada na Torá e nos nossos sábios. Isso é um Hidush, isso é uma Avodah Zará. De igual maneira, os Noahides também têm essa grande proibição, que é não fazer Hidush sobre as suas Sheva Mitzvot. Ou seja,
Ele não pode falar, olha, a Sheva Mitzvot é legal, mas eu gosto do Shabat, vamos fazer 8. Ah, não, Sheva Mitzvot é legal, mas eu gosto do Shabat, Kashrut e Purim, vamos fazer 10. Igual o Israel tem 10, nós temos 10. Então, isso seria um Hidush. Também para os Noahides, é proibido o Hidush. E a pena de um Hidush, a pena da Avodah Zarah, que seria isso, é Hayav Mitah, Karet, é morte. A pena tanto para um Noahid, que faz um Hidush, quanto para um judeu, que faz um Hidush, é a mesma, é a pena de morte, Karet. E por que isso é tão sério? Porque essas pessoas que cometem esse tipo de atitude, elas estão desprezando o pacto do Sinai e a sagrada tradição. E a tradição oral, me desculpe. Essas pessoas que inventam mitzvah, inventam como deve cumprir a Torá, que inventam como fazer isso, como fazer aquilo, essas pessoas desprezam, primeiro, a revelação do Sinai, segundo, a nação pela qual essa tradição percorreu milênios. Essas pessoas cometem um erro terrível que é dizer que toda a humanidade é responsável também pelos 613 mandamentos. Uma pessoa que inicie a estudar a Torá e se apaixone pelas suas mitzvot, pela sua sabedoria, deve saber que existe um caminho pelo qual seguir. Ou seja, uma pessoa qualquer não pode, do nada, dizer eu sou hoje judeu e sou responsável pelos 613 mandamentos. Ou passar a vestir-se como judeu, passar a cumprir mitzvot que são referentes ao judeu, estudar a Torá como se fosse um judeu. Isso é terrivelmente prejudicial, tanto para a pessoa, quanto para o próprio, para a pessoa. Ele fere três coisas: a si mesmo, ao judaísmo e a Sheva Mitzvot Bnei Noach. Primeiro, ao judaísmo e a Sheva Mitzvot Bnei Noach, porque ele ainda não é judeu, ou seja, ele não pode cumprir algumas mitzvot. Ele está quebrando o seu pacto de Noach e ele está sobre si mesmo afirmando uma coisa que ele mesmo sabe que é uma inverdade. As pessoas que assim agem, que dizem sem nenhum tipo de temor, dizendo eu sou o responsável pelos 103 mitzvot porque está escrito na Torá, essas pessoas profanam o nome de Hashem, porque eles renegam a revelação do Sinai e eles renegam a Torá oral. Negam a realidade, inventam uma mentira sobre si e afirmam essa mentira. Como diz o Shlomo Amelech, o tolo não sabe que faz o mal. Ou seja, é muito importante que nós estejamos muito aclarecidos sobre esses tipos de mitzvot, porque ninguém, sabendo que faz o mal, vai fazer o mal. Ou seja, mesmo as pessoas que estão fazendo coisas erradas, elas não têm noção de que fazem as coisas erradas. Elas acham que estão servindo ao Criador. E servir ao Criador não é de qualquer jeito. Infelizmente, não é de qualquer jeito. Fazendo um parênteses aqui na nossa apostila, mas também envolvido no tema, no próximo parágrafo que nós estamos estudando, existem muitas pessoas que vêm me dizer por que fulano na Taná foi e ofereceu a filha, e aí ele ofereceu a filha e a Hashem aceitou? Aí eu digo a mesma coisa que eu vou dizer para vocês. Se eu falar hoje, eu quero pegar um chiclete, vou fazer um altar de chiclete e oferecer para Hashem, isso quer dizer que ele vai aceitar? Se eu pegar um cavalo e falar, eu vou oferecer esse cavalo para Hashem e degolar ele com as mesmas leis de Shechitá, Hashem não vai me impedir de fazer, porém, não quer dizer que isso seja aceito. Se eu pegar um porco, eu ia falar porco, mas o porco sempre todo mundo vai achar pesado. Se eu pegar uma tartaruga
e fazer um sacrifício de tartaruga. Não, o tartaruga é um bicho que vive muito tempo, vou sacrificar a tartaruga por causa disso para Hashem, porque ele criou todos os animais e a tartaruga é bonitinha e a minha única tartaruga que eu tenho em casa, eu vou sacrificar. Hashem vai receber isso? Lógico que não. Mas também ele vai falar alguma coisa contra? Também não. Porque toda a sua lei, todas as suas prescrições já estão inscritas na Torá. Outros exemplos dentro do judaísmo semelhantes a esse. Nós estamos agora nos aproximando do mês de Adar. Se eu quisesse falar, não, segunda-feira eu quero começar a fazer Pêssach, vou parar de comer fermento uma semana, agora, semana que vem. E em Pêssach eu vou comer fermento normal. Eu posso fazer isso? Não posso. Se eu pegar, por exemplo, eu tenho férias de janeiro, em janeiro, tenho 30 dias de férias. E eu falo o seguinte, olha, no judaísmo eu vou ter que folgar Pêssach, e vou falar quem mora na Galuta, tem que folgar em Pêssach 4 dias, os 2 primeiros e os 2 últimos. Tem que folgar 2 dias em Shavuot, tem que folgar 2 dias em Rosh Hashanah, tem que folgar 1 dia em Yom Kippur, e mais 4 dias entre Sukkot e Shemini Atzeret, dá 20 dias. Eu vou aproveitar que eu estou de férias agora em janeiro e já vou fazer os 20 dias de folga, já vou fazer os 20 feriados judaicos do ano e estou livre o restante do ano. Essa pessoa pode fazer isso? Não pode. Ah, mas na Torá está escrito que tem que ficar 1 dia sem comer. Tá bom, mas não é qualquer dia, é aquele dia, naquele momento, naquela situação, naquela condição. Ah, mas e ficar sem comer fermento? Eu quero ficar sem comer fermento o ano inteiro. Eu vou ser melhor do que o que come o fermento o ano inteiro? Não. Porque a Torá, ela tem mitzvot precisas. Só se pode cumprir um mandamento se for da maneira precisa. Exata e objetiva maneira. Por exemplo, se eu colocar um tefilim e o tefilim estiver aqui na frente da minha testa, eu cumpri o mitzvah de tefilim? Não. Mas ele estava na minha cabeça. Mas não importa, você não cumpriu. E se ele estiver aqui em cima, é como se não tivesse colocado. E se ele estiver no local certinho, feito a brachá certa, com o pensamento certo, com as palavras certas, bom, aí você cumpriu. Ah, mas ele caiu e eu deixei. Bom, nesse momento você não cumpriu. Então, mesmo na Torá, mesmo dentro do judaísmo, mesmo para os judeus, as mitzvot só são cumpridas em sua maneira exata e precisa, como foi prescrito pelo próprio Criador. Então, fazer as coisas da maneira com que lhe dá na gana, com a qual a pessoa entende que pode ser correto, tentar cumprir as mitzvot de maneira que lhe agrada, ou que ele pensa que está agradando a Kadosh Baruch Hu, não quer dizer que ele esteja agradando. Você pode fazer o seu melhor para fazer uma coisa. Se não foi a Hashem que solicitou, não foi a Hashem que solicitou, e pronto. Então, uma pessoa, quando ele está acostumado a quebrar o seu pacto, enquanto Ben Noach, não assumindo seu ponto, seu status, e se fazendo judeu, se mentindo judeu, se comportando como judeu, achando que é desnecessário um giur, é desnecessário o processo. Essa pessoa, quando se tornar um judeu, vai ser um péssimo judeu. Por quê? Porque ele já aprendeu que, para ele, a religião não é o que a Hashem manda, não é o que está na Torá, é o que ele acha. Uma pessoa que segue a religião do que ele acha, quando ele entra no judaísmo, ele vai ser o pior dos judeus, porque ele vai continuar seguindo a religião do que ele acha. Dentro do judaísmo, infelizmente, não temos opções. Está estipulado assim, é assim. Está estipulado que tem que ficar em pé nessa tefilá? Bom, vamos fazer essa tefilá em pé. Está estipulado que eu tenho que fazer assim a Netilat Yadayim? Então tá bom, é assim que faz a Netilat Yadayim. Não, mas eu quero lavar 8 vezes. Não importa, é 6. Ah, mas eu quero lavar 4. Não importa, é 6. Então, dentro do judaísmo, existe a precisão no cumprimento da mitzvah. Uma pessoa que não cumpre os mitzvot com precisão, com a correta intenção e com a correta devoção, é como se não fizesse, não fez nada.
Então vamos lá. É proibido então os Ben-Nor, Ben e Bat-Nor, tem 7 mitzvot. Ele não pode cumprir nenhuma dos mitzvot da Torá. Não é assim. Um Ben-Nor e uma Bat-Nor pode sim cumprir muitas das mitzvot da Torá, praticamente todas. Praticamente todas. Tá ok? O único problema, isso tem que ficar muito bem claro, que quando um Ben-Nor ou uma Bat-Nor passa a cumprir uma mitzvah da Torá, ela não é melhor do que as outras pessoas. Por quê? A pessoa que acha que ela se torna judeu para ser melhor do que os outros, que ela cumpre uma mitzvah para ser melhor do que os outros, que ela faz isso porque é melhor do que você, vai me desculpar. Essa não é a religião de quem quer, para quem quer ser melhor do que os outros. Como os nossos sábios dizem, a pessoa que muito estuda, ela erra mais do que o que não estuda, porque o que não estuda erra por ignorância. E o que estuda e erra um pedacinho de nada, ele erra com consciência. Então, um Ben-Noa que deseje passar a cumprir as mitzvot da Torá, ele pode sim passar a cumprir. Shalom, Gessé. Não receberam o link ou não receberam a apostila, Gessé? O link? Mas vocês estão no Shiur. Deixa eu enviar aqui. Eu enviei para todo mundo. Que coisa. Encaminhar. Bom, reencaminhei para toda a classe, tá ok? Gessé, dá uma confere, por favor. A apostila nós encaminharemos, eu encaminho todas elas depois. Reencaminhei o link para todos, tá ok? Perfeito, Gessé. Então, a pessoa, desculpa, não tem que agradecer, eu que tenho que me desculpar. É a pessoa que tenta, de alguma maneira, buscar religiosidade para ser ou se sentir melhor do que os outros, não é esse o caminho da religião. Um Ben-Noa que busca seguir a Torá, cumprir mais mitzvot do que lhe pedem, do que lhes são pedidas, essas mitzvot não o tornará melhor do que um outro Ben-Noa que só cumpre Sheva mitzvot. Compreendem isso? E de igual maneira, um judeu que carrega muita religiosidade sobre si, ele também não é melhor do que os outros judeus. Então existe o que é pedido dentro do judaísmo. A pessoa que segue isso, bom, ele já tem o seu mérito. Uma pessoa que carrega de tradição e disso, de aquilo, carrega a sua vida de tradição, ele se perde. Então, existe um conhecimento que minhag, que é a palavra minhag. Vou escrever para vocês aqui minhag. Minhag. Ok? Minhag, em hebraico. Se você falar a palavra do contrário, quem sabe o que é isso? Uma pessoa que carrega a sua vida de minhag acaba indo para o Gehinom. Então, uma pessoa que acha que carregando mais e mais tradições na sua forma de cumprir minhag é tradição, e Gehinom é o purgatório, que seria quase como um inferno, né? Mas seria mais purgatório para nós. Uma pessoa que carrega a sua vida, a sua religião de minhag, de muita coisa que está como tradição e não foi pedido,
ele acaba se perdendo. Ele acha que as tradições e que as coisas que ele faz estão o elevando espiritualmente, mas na verdade não. A pessoa que assim age, ele na verdade segue a si próprio, não a vontade de Hashem. Exatamente, Tom. Exatamente, por isso que existe um ditado para a pessoa não buscar ser justo demais aos seus próprios olhos. Então, a recomendação dos nossos sábios, de Chachamim, Livrachá, é: quando você for ser exigente, seja para si próprio, não seja para os outros. Não queira que as pessoas cumpram mais do que lhes é devido porque você acha que deve cumprir. Então, gostaria de pedir para vocês, dos 613 mitzvot, quem sabe quais são as mitzvot que uma pessoa que ainda não passou pelo processo de conversão, ou até mesmo que não queira passar, mas que queira seguir as mitzvot de Israel, quais são as 3 mitzvot que essas pessoas não podem cumprir? Podem escrever, por favor? Quem sabe as 3 mitzvot? Só existem 3 que são proibidas. Shabat. Pesach não. Pesach não entra na conta, Israel. Shabat, correto, Lucas. Brachá de Tefilim, correto, Jailson. Falta uma. Mezuzá. Muito bem. Miriam, tem o Kadish, eu explico as tefilot depois, tá bem? Isso não é só o não judeu, tá bom? Eu vou explicar isso primeiro, depois eu explico as mitzvot. Quando nós falamos que uma pessoa que não tem minyan não pode recitar Kadish, não pode fazer Barehu, não pode fazer Zimun, não pode fazer Hazará, essas coisas que nós falamos entre as proibições de que uma pessoa não pode fazer, não é só para o não judeu. O judeu mesmo, quando está sozinho, sem um quórum de 10 pessoas, sem um minyan, ele também, de igual maneira, não pode fazer. Tá ok, Miriam? Então, o Kadish, no caso, não é só para um não judeu. É para qualquer pessoa, incluso os judeus. Tá bem? Então, vamos lá. As 3 proibições nas quais uma pessoa que ainda não passou pelo processo de Giur, que não se deve fazer a primeira resposta correta é Shabat. Shabat, mas eu não quero trabalhar no Shabat. Tá bom, não precisa trabalhar no Shabat. É importantíssimo entender o que os nossos sábios dizem quando dizem Shabat. Quando nós dizemos é proibido para uma pessoa que ainda não é judeu guardar o Shabat, quer dizer 100%. Ou seja, saber de todas as 39 melachot, quais são as proibições, qual o que pode, o que não pode, como se faz, como não se faz, e cumpri-lo. Então, por exemplo, uma pessoa, mas eu cumpro, eu sou Shomer Shabbat. Aí você vai ver a pessoa, ela acende e apaga a luz, ela usa o celular no Shabbat, coisas terríveis. Usar o celular no Shabbat é inadmissível dentro do judaísmo. Quando a gente fala de um judaísmo observante, né? Quando a pessoa não é observante, ele pode fazer qualquer coisa. A gente não está falando desse tipo de judaísmo. Estamos falando de um judaísmo que segue como se deve. O mínimo é algumas coisas. Celular no Shabbat, não pode usar televisão, não pode usar rádio, não pode usar uma série de coisas. Então a pessoa, eu sou Ben Noach, mas eu sou Shomer Shabbat. E se você vê a pessoa, ela faz tudo errado. Então esse fazer tudo errado é errado. Se ele fosse judeu, ele seria um péssimo judeu. Então, observar o Shabat em suas 39 melachot, isso é proibido para o não-judeu. Quando o não-judeu ele cumpre 38 e 45% da nona, ele está 100% no que ele deve. Então, como que é o conselho que eu dou para os meus alunos que estudam, que buscam fazer o Giur tente guardar o Shabat como 100%, porém, deixe um sinal para você. Então, eu falo assim, não, eu vou guardar 100% do Shabat, porém, eu vou acender e apagar a luz de quando entrar no banheiro de casa. Então, isso vai ser o teu sinal particular, tá ok? Entre você e a Hashem de que você está cumprindo com o seu pacto. E você está
conscientemente ciente de que você está guardando o seu pacto. Lucas, a gente vai estar entrando em mitzvot, em Halachot Shabbat, para eu te responder essa pergunta, tá ok? Não, ele não pode. O Lucas perguntou se um judeu tem funcionários não judeus em sua empresa, ele pode deixar de trabalhar? Não, não pode. Se ele tem sócio e o sócio quer trabalhar, o sócio pode, porém, o sócio judeu não pode ter ganho nenhum do lucro do Shabat. Então, vamos supor que durante a semana toda eles ganharam 50 mil reais, tem que dividir, e no Shabat, todo Shabat eles ganham 200 mil. O não judeu vai ficar com os 200 mil inteiro e ainda tem que rachar os 50 mil da semana com o não judeu. Entenderam? Então, uma observação sobre o Shabat, não é esse o nosso foco, tá ok? Mas, enfim, o Shabat, principalmente, por ser uma do Ot, né? É uma mitzvah chamada Ot, como o Yochai comentou, é um sinal entre mim e vós, povo judeu, mas um sinal de quê, Yochai? O Shabat é um sinal do quê? Eu gosto de vocês, eu dou um feriado para vocês por semana. É isso? É o sinal de que a Hashem gosta? Então, é uma aliança. Tá bom, mas é um Ot, é um sinal entre mim e vós de quê? É um sinal de quê? É um sinal de que Hashem tirou a Israel do Egito, de Mitzray. Ou seja, lembra que no primeiro Kiddush nós ficamos de pé? Porque nós testemunhamos também que Hashem criou o mundo e também testemunhamos que Hashem nos tirou do Egito. Nós colocamos 2 halot, para quê? Para testemunhar que a gente comia pão dobrado no deserto. Nós colocamos uma pá, uma toalha branca por baixo e uma pit, uma toalha pequena por cima da halá, para lembrar do orvalho que caía de manhã e cobria por baixo e por cima as halot. Nós colocamos sal para lembrar do Beit HaMikdash. Ok? Exatamente. O Shabat é um recordatário da saída do Egito. Ou seja, o judeu que não guarda o Shabat, ele renega a saída do Egito. O judeu, então, deve guardar o Shabat. Quando um não-judeu tenta guardar o Shabat antes de entrar no pacto, ele está dizendo, bom, isso é uma história balela mesmo, não é verdade, então eu vou fazer igual. É só copiar o que ele faz, eu vou copiar, então. A pessoa perde o sentido da mitzvah. E como nós vimos no início, ao início não agora há pouco, quando a gente perde o sentido da mitzvah, perde a observância da mitzvah, nós não cumprimos. É como se não tivéssemos feito nada. Ok? Então, o Shabat é o primeiro. Junto com o Shabat, entram os Yamim Tovim. Tá ok? Quando nós falamos Yamim Tovim, é da mesma maneira. A pessoa não pode guardá-los por 100%. Então, ela vai continuar fazendo como se fosse o Shabat, descumprindo alguma melachá, das melachot que se devem observar. Tá ok? O não-judeu pode participar de Pesach, principalmente hoje em dia não há problema nenhum. Existem algumas autoridades rabínicas, principalmente Haredim, que proíbem a participação, Haredim Ashkenazim, proíbem a participação, porém, Derech Klar, geralmente, é permitido um não-judeu participar de Pesach hoje, mesmo que seja sem circuncisão, porque quando a Torá ela fala e o incircunciso não comerá do Pesach, é o Pesach carneiro, não Pesach ceder de Pesach, tá ok? Então, mesmo hoje, não há problema nenhum. Então, nós temos o Shabat. Shabat sempre inclui Shabat e Shabat Hagim. Okay? Segunda coisa que os não-judeus não podem fazer é estudar a Torá em minúcias do que não lhes cabe. Então, o que seria isso? Eu quero estudar sobre Korbanot. Ele não deve estudar sobre Korbanot. Nem mesmo um judeu que não seja Kohen deve estudar as leis de Korbanot. Liora, a sua pergunta, o não-judeu pode cumprir todas as Hags? Sim, pode, da maneira que eu expliquei, entendeu? Deixando um sinal de que ele ainda não completou o Giur. Por exemplo, ele acende e apaga as luzes do banheiro, enquanto não terminar o Giur, ele se decreta isso sobre si. Bom,
eu ainda não terminei meu Giur, até terminar o meu Giur eu vou tentar cumprir ao máximo as Hagim e o Shabbatot, porém, vou fazer isso, sabendo que isso é porque eu ainda não terminei o Giur. Isso é uma atitude correta de se fazer, entendeu? Então, estudar a Torá com as leis que não lhes cabem por observância também é errado. Então, nós falamos Shabat, Tefilim, também não se pode pôr o Tefilim com brachá, ou seja, uma mitzvah incompleta. Uma mitzvah incompleta não é mitzvah. Então, o Tefilim sem brachá, quando se faz sem brachá, por que é feito assim? Quem me perguntou isso essa semana foi o Eduardo Saldanha, do nosso grupo de vida judaica. Ele me fez uma pergunta que eu havia afirmado que o Tefilim é em recordação da saída do Egito. E eu mandei para ele os psukim do Sidur, nos quais as pessoas não receberam os links hoje da... Pois bem, então a pessoa não pode colocar o tefilim com brachá justamente por isso, porque também o tefilim é um sinal da saída do Egito. E, por fim, também não se deve afixar uma mezuzá. Uma pessoa que ainda não é judeu, não terminou o seu processo de conversão, não deve fixar uma mezuzá com o quê? Com brachá. Por que nós falamos sempre com brachá, com brachá, com brachá? A brachá, ele é um sinal de que a pessoa está obrigada. E a pessoa ainda não está obrigada. E também, mais uma vez, a mezuzá também é um recordatário da saída do Egito. Tá ok? Então, Shabat, Tefilim e Mezuzá. Essas são as mitzvot que são proibidas para essas pessoas. Então, poderia fazer Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, mas se você esquecer, você vai fazer uma Brachá Levatalá. Tá ok? Miriam, pode fazer o Kiddush, porque, como eu disse, as pessoas que estão buscando fazer o Giur, que mesmo que não estejam em um processo, mas que estejam com intenção disso, eu quero me converter ao judaísmo em não sei como, não sei quando, não sei onde, essas pessoas elas podem praticar a Torá como estudo. Compreende? Malca, é complexo, porque veja só, o judeu ele não tem obrigação, aí o judeu vai estar fazendo um brachá levatalá, porque um judeu não tem obrigação de fixar uma mezuzá num local que não seja de moradia sua, entendeu? Não, Yohai, não tem restrições sobre Rosh Chodesh, até porque Rosh Chodesh não tem restrições. Tá ok. Miriam, o que eu havia comentado sobre fazer a brachá do tefilim é porque, no caso do tefilim, quando a pessoa vai fazer uma brachá vai fazer uma brachá sobre o tefilim, ele pode, o correto, enquanto Benor, é pôr sem brachá. Acostume-se a isso. Então eu disse, não adianta fazer o Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, trocando as letras, porque se um dia você esquece e você faz uma brachá levatalá. Jailson, se a pessoa já tem o tefilim, eu já digo para ela começar, já ir usando. Correto? A pessoa que ainda não tem, quando estiver com o seu Beit Din marcado, data certinho, aí ele compra, já tem o dinheiro guardado, ou uns 4 meses antes já de um Beit Din, já compra o seu tefilim.
Quem já colocou a brahá como brahá, quem já colocou a mezuzá, deixa, tá ok? Se ainda não colocou e comprou, fixa, porém não faz a brahá. Ou, no caso da mezuzá, faz a brahá usando Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Hashem que deixa a mezuzá, Tzivanu likboa mezuzá, essa é a brahá da mezuzá. Faz essa brahá usando Baruch atah Hashem Elokeinu, porque como é uma brahá que você vai fazer uma vez só e você sabe que como deve ser feita, você não vai incorrer o risco de falar o nome de Hashem em vão, fazendo uma brahá levata lá, tá ok? Então nós entendemos por meio de tudo isso que foi dito, que o pacto universal ele é tão sério quanto o próprio pacto do Sinai. As pessoas devem ter a consciência de que, como eu disse, de igual maneira que elas acham o fim, acham terrível quando vê um judeu. Não sei, imaginem vocês, uma pessoa, vocês vendo um rabino de chapéu, de barba, de tudo que vocês imaginarem como é um rabino muito observante, comendo numa churrascaria pedindo uma porção de bacon. Imaginem vocês essa situação. Compreende? Então, quando um não-judeu não tem a noção do seu pacto e tenta descumpri-lo dessa maneira, é a mesma visão. Tá bem? Então, a pessoa que ela transgride que transgride esse tipo de transgride os mitzvot de Noah e imaginando que as mitzvot do Sinai são para o seu pacto, ela segue a sua própria consciência. Ele está fazendo uma avodá zará. De igual maneira. Tá bem? Então, quais seriam as intenções de uma pessoa? Quais seriam as intenções de uma pessoa ao cumprir uma mitzvah de Noah? Quando nós vemos as Sheva Mitzvot de Bnei Noah, nós vemos lá não matar, não roubar, não comer verminahai, não cometer moralidade sexual, relações ilícitas, etc. Quando nós vemos essas mitzvot, qual deveria ser qual é a nossa intenção ao segui-las? Ok. Alguém tem mais alguma outra opinião fora o Muculo? Muculo? Como se diz o seu nome? É Muculo mesmo ou é apelido, sobrenome? O Muculo disse a nossa intenção ao cumprir Shema Mitzvot Benoach deve ser a vontade do Criador. Muculo. Ah, sim, ok, Muculo. Ajudar no Tikkun Olam. Muito bom, Jailson. Alguma opinião mais?
Purificação de corpo e alma. Mais alguma opinião fora da Miriam? Conectar ao Criador, Josiane. Identificar o nome do Criador. Pois bem, o único motivo que deve ser levado em conta para praticar Shiva Mitzvot é seguir a vontade do Criador. Quando nós falamos, não matar, não roubar, são leis que devemos entender elas psicologicamente. Essas mitzvot, elas não são contabilizadas como sendo praticadas. Se nós dizemos, eu entendo como sendo leis sociais e por isso eu sigo as mitzvot bem-noar. Isso não é contabilizado. Uma pessoa que não siga a Shiva Mitzvot bem-noar, que não tenha como intenção, única e absoluta intenção, cumprir com as mitzvot, as Shiva Mitzvot, para servir ao Criador, não é contabilizado como tendo cumprido algo. Assim sendo, quando um bem-noar tem essa consciência de que ele segue única e absolutamente as mitzvot para servir ao Criador, ele passa também a ter, com o tempo, a vontade de juntar-se a Am Israel, aos filhos de Israel. Porém, ao juntar-se a Am Israel, não é simplesmente dizer, eu decidi que eu quero virar judeu, e aí ele passa a ser judeu. Não é assim. Existe um processo alárrico, um processo legal, legislativo, no qual a pessoa transfere o seu status de bem-noar para judeu. E aí ele pode 100% fazer parte do povo de Israel. Porém, entendam vocês que fazer parte do povo de Israel para um bem-noar talvez não seja a melhor opção de todas. Porque ele vai passar a ser, a partir de então, cobrado também de suas más atitudes, dos seus maus comportamentos. Uma pessoa, um não-judeu, que passa a ser judeu, passa a cumprir com as mitzvot de Hashem, passa a ser um Ger Tzedek, é conhecido como Ger Tzedek. Assim nós entendemos também que só existe como ser um convertido se for um Ger Tzedek. Não existe como ser uma pessoa, ser um judeu, se não for um Ger Tzedek, um judeu justo. Um Ger que não é Tzedek, um judeu que não é justo, ele não é considerado, um convertido que não é justo, ele não é considerado convertido. Uma pessoa que após converter-se, que após estudar e converter-se a Israel, e ele não pratica corretamente as mitzvot de Hashem, ele não é contado como um convertido justo, também nem como judeu.
Eu tenho estudado algumas halachot sobre Giur, e aconteceu um fato em Jerusalém, algum tempo atrás, de que um homem havia se casado com uma mulher e ela havia feito conversão para o casamento. E aí ela fez a conversão, casou, fez a rupá, fez a ketubá, passou um tempo, eles quiseram se separar. E a mulher ela passou a querer uma quantia exorbitante pela ketubá. Quem não sabe sobre as tradições e as regras do judaísmo, quando um homem casa com uma mulher, ele dá um dote, ele dá um preço. Então, por exemplo, eu estou lá todo apaixonado, vem um rabino e me fala, quanto que vale o teu casamento? Quanto vale a tua esposa para você? A pessoa fala, me vale 200 mil, me vale 500, meio milhão, me vale 1 milhão de shekel. Ele acha que nunca vai se separar. Passa 5, 10 anos, o bonitão quer se separar, e ele vai na Arabanuta e a Arabanuta fala, quero me separar. Ele fala, deixa eu ver o que está escrito na tua ketubá. Na ketubá está escrito 500 mil dólares. Eu falo, eu estou lascado. Ele tem que pagar. Se ele não pagar a Arabanuta e a mulher não quiser largar, ele não larga. Eles não se separam porque na ketubá está escrito que ele tem que cumprir. É um documento. E ele não pode se casar com nenhuma outra mulher enquanto não pagar esse valor para a mulher, essa quantia. Pois bem, aconteceu um fato desse. Com uma convertida, e aí ela queria um valor muito elevado, que estava mais do que estava na ketubá. E aí o marido queria se casar, ela não aceitava nenhum tipo de acordo, queria mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Os rabinos foram fazer o seguinte, foram investigar a vida dela depois do Giur. E aí viram que ela não havia se convertido bem, que ela não havia nunca havia guardado o Shabat, nunca aparecia na sinagoga, nunca fazia nada, e os rabinos falaram, essa mulher nunca foi judia. Ela ela mergulhou numa água na nossa frente, passou no Beit Din, mas judia, isso ela nunca foi. Então, cancelaram a ketubá, ela não recebeu nada, o marido pôde casar com outra mulher, sem problema nenhum, não valia nada. Isso nunca acontece, praticamente nunca acontece, salvas exceções. Tá ok? Ok? Então, isso quase raramente acontece. Ou seja, existe um propósito diferente entre os dois pactos, entre o pacto do Sinai e o pacto de Noar. O pacto de Noar, ele prevê que as pessoas elas pratiquem um tikkun olam de forma global. E o pacto de Israel prevê que sejam o guardião da Torá e o guardião dessa mesma sagrada tradição. O pacto de Noah, ele visa fazer com que a humanidade entenda que existe uma maneira de servir ao Criador mesmo sem sendo judeu. Existe um nível de importância tão elevado nas Sheva Mitzvot Bnei Noach, que o descobrimento de qualquer um que seja de suas mitzvot é decretado pena capital. Ou seja, a punição para qualquer quebra de qualquer uma das Sheva Mitzvot é a pena de morte. Uma pessoa que viole esses tipos de mitzvot, eles são como se fosse a geração do dilúvio. Violadores de Sheva Mitzvot e traz os mesmos maus decretos, maus decretos que a geração de Noah. Agora, para concluir nosso shiur de hoje e explanar muito bem,
Basicamente, o não-judeu, ele pode fazer praticamente tudo que um judeu também faz, seguir as mesmas mitzvot, praticamente todas. Porém, nem todas com obrigação. O judeu ele tem obrigação das mitzvot. Tem obrigação de comer kasher, tem obrigação do Shabat, tem obrigação da Taharat HaMishpachá, tem obrigação de tefilá e etc. Um não-judeu que queira cumprir essas mitzvot, salvo aquelas que nós comentamos, das maneiras que nós comentamos, ele pode. Porém, ao cumprir qualquer mitzvot que seja, deve ser de acordo com a halachá. Nós estamos batendo muito nesse ponto, tá ok? Que é realmente um ponto importante. Ou seja, ali, ora, por exemplo, a questão de alimentos. Um não-judeu pode comer kasher. Ele pode, a partir do momento que ele desejar, passar a comer kasher. Não comer porco, não comer sangue, somente comprar carne kasher, etc, etc, etc. Porém, ele tem que entender, por A mais B, de que essas mitzvot, para ele, são para alcançar alguns benefícios espirituais. Porém, esses benefícios não são, nem de longe, um diferencial entre eles e as pessoas que não cumprem com essas mitzvot. Então, para concluir esse shiur de hoje, eu vou recitar um trecho de Kohelet, que também está no final da apostila que eu vou enviar para todas as pessoas. Está escrito: e tendo tudo isso devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarde suas mitzvot, porque nisso consiste o dever de todo ser humano. O dever de todo ser humano é guardar as mitzvot de Hashem. Porém, não quer dizer que guardar as mitzvot de Hashem seja sempre as mesmas mitzvot. Em alguns casos são 7, em alguns casos são 70, em alguns casos são 613, e assim por diante. Tá ok? Eu vou concluir aqui a nossa gravação, vou continuar explanando sobre a Shiva Mitzvot, mas porém não vai ficar gravado.